Se você tá com um PCzinho pra sobreviver a esse apocalipse, só vou dizer pra você, cuide bem do seu PC, ninguém solta a mão de ninguém, abraça ele, bota ele num lugar seguro, porque pra passar por essa tempestade você vai precisar. E se você quer economizar, já que tá difícil comprar a placa de vídeo dos seus sonhos, talvez dê pra você comprar uma placa de vídeo ou usada, ou um modelinho de entrada. Uma das coisas que possibilitou isso, por exemplo, do lado da AMD, foi o FSR 4.1. Com o FSR 4.1, melhorou muito a capacidade que você tem de aproveitar o seu hardware. Se você já tem, por exemplo, uma RX 7600, que é a placa mais de entrada da série RX 7000 que dá pra você considerar usável, porque não tem nada pra baixo disso, né? Só 7600 mesmo. Felizmente não teve uma 7500 XT. Se você tá na 7600, o FSR 4.1 vai te salvar. Se você tava pensando em comprar uma placa mais top, de repente, vou comprar uma RTX 5060, bateu de frente com o preço, assustou e ainda precisa de um upgrade, a 5060 pode ser alternativa. Ia comprar uma 5070 Ti, putz, vou ter que ir de 9070 XT, isso aí também vai te salvar. Muita gente continua não usando o recurso que é muito óbvio que traz benefício, por preconceito, por, sei lá, falta de pesquisa, falta de conhecimento, ou somente porque gosta de seguir a manada. E olha só que coisa interessante, descobriram que agora tem mais um argumento para você não usar o FSR 4.1, que é ele dá 10% menos performance, você perde 10% de performance, só é 10% mais lento do que o FSR 4.1 em placas da nova geração. E não é muito novidade, eu já trouxe os testes para vocês aqui, inclusive a gente vai falar sobre isso, mas se você tava receoso, a primeira coisa que eu quero dizer é, se você tem receio do FSR porque você acha que vai ficar pior a imagem, talvez você esteja com um transtorno de estresse pós-traumático do FSR 3. O FSR 3.2, ele era o melhor que a gente tinha porque era a única coisa que a gente tinha, tá? Então dava pra gente aceitar, mas você não precisa aceitar coisa ruim e dizer que é bom só porque não tem outra opção, tá? Agora com a chegada do FSR 4.1, eu recomendo muito que você teste. No lançamento teve alguns problemas de driver, a AMD deu uma AMDzada, né? Mas eu recomendo muito que você teste o FSR 4.1 e RX 7000. Se você tem uma 7000, teste ele, tá funcionando nativamente com o driver, é muito fácil. Eu fiz o vídeo explicando pra vocês como é que ativa, como é que usa e tal. Tem muita gente que às vezes não quer fazer upgrade de GPU, mas quer fazer um upgrade de monitor. Se você vai para uma resolução mais alta, por exemplo, o benefício é até maior. Se você pegar uma RX 7600 que seja, ou mesmo uma RX 7700 XT e for rodar em Quad HD, o FSR hoje consegue rodar na qualidade do FSR um pouco mais intensa. Você consegue forçar mais. Então se você rodava no modo qualidade, você pode rodar hoje no modo performance em Quad HD. Você vai ter um resultado melhor. O que melhorou ali foi o uso de inteligência artificial, mudou o algoritmo do FSR 3.1 para o 4.1. E aí a AMD passou a usar a capacidade de inteligência artificial que já estava no seu hardware, que segundo ela, não sei se eu vou lançar. Agora você consegue usar esse recurso com FSR 4.1. A diferença é da água pro vinho, tá? Assim, é muito grande. Esquece tudo aquilo que você viu de defeito, de artefato no FSR 3.2. Tá muito melhor. Quer dizer que tá perfeito? Claro que não, ainda é um upscaling. Mas numa situação onde placa de vídeo não para de subir de preço e que você não tem condições de fazer um upgrade, isso pode ser a salvação. Você vai conseguir rodar jogos mais novos, quem sabe chega um GTA 6 aí, nossa, o GTA 6 no FSR 4.1 vai salvar muito o PC. Mas vamos dizer aí, ó, chegando o GTA 6 para PC, vai demorar, Robson, vai demorar, é verdade. Mas quando chegar, eu diria que a maioria das pessoas que tá com hardware de entrada vai precisar utilizar o upscaling até para rodar na resolução nativa do monitor dele, o Full HD, ou na resolução para qual a placa de vídeo foi destinada, que no caso da 7600 é para Full HD. O preconceito por si só surgiu provavelmente por conta do FSR 3.2 e talvez tenha sido arrastado até daquele do lançamento do DLSS e das pessoas confundirem o Frame Generation com o upscaling. É sempre bom explicar que o Frame Generation é a criação de frames por inteligência artificial, enquanto que o FSR Upscaling ou Upscaling
upscaling DLSS, ele é justamente para aumentar a sua performance, ele não gera quadros falsos. O que ele faz é só diminuir a resolução interna, então se o seu monitor é Full HD, ele vai reduzir a resolução, e aí através do algoritmo ele reconstrói a imagem e te dá mais performance, porque nativamente você está rodando numa resolução menor. Quanto menor a resolução, menos peso para sua placa de vídeo. Acontece que descobriram que já não dá mais para usar o FSR porque ele perde performance. Inclusive foi o tema do vídeo que eu fiz sobre o FSR 4.1, né, o Redstone, nas placas RX 7000. E agora quem descobriu de novo isso foram os alemães. O FSR 4.1 é de 7 a 10% mais lento que o FSR 3.1 na Radeon RX 7800 XT. Sério? Não me diga! O Computer Base testou novamente as placas 7800 XT e 7600 com upscaling FSR 4.1, permitindo uma comparação direta com o FSR 3.1 na arquitetura RDNA 3. O novo upscaler melhora a qualidade de imagem, mas também acarreta uma perda de desempenho perceptível. O Computer Base já havia utilizado o FSR 3.1 em placas RX 7000 em seu conjunto de testes de GPUs. Em jogos rasterizados com resolução 2560 por 1440 ou Quad HD, a 7800 XT apresenta uma queda de desempenho de 70,7 FPS com FSR 3.1 para 66,1 com FSR 4.1. Já a RX 7600 tem uma queda de 36,5 para 33,1 FPS. Computer Base calcula perdas de 7 a 9% respectivamente. A 7600 também pode atingir o seu limite de 8 GB de VRAM, pois o FSR 4.1 utiliza um pouco mais de memória. Aqui estão os testes. Então eles compararam aqui a 7800 XT com o FSR 3.1, 4.1 e o 3.1. E aí tá a perda de performance, né? 7600 também. Eu vou dizer pra vocês que pra mim não é novidade, porque eu já testei, mas vamos lá. A diferença de desempenho aumenta com a resolução na 7800 XT em 4K ou 4K ou... eu não lembro como é que chama essa resolução, é 4K Ultra Wide, não, Quad HD Ultra Wide, é 3440, eu pensei que era o 4K. Vamos falar que é 3K a resolução daqui a pouco, né? Em 3440 por 1440, o desempenho médio de rasterização cai de 59 para 54,8, cerca de 8%. Em 4K, cai de 43,4 para 39,2 FPS, o que representa uma redução de aproximadamente 10%. O Computer Base também constatou que a perda de desempenho varia bastante entre os jogos, indo de apenas 2% em alguns títulos a 18% em Call of Duty Black Ops 7. Segundo o Computer Base, o FSR 4.1 produz resultados muito mais nítidos que o FSR 3.1 na arquitetura RDNA 3. De acordo com a publicação, o modo desempenho do FSR 4.1 ainda apresenta qualidade superior ao modo qualidade do FSR 3.1, oferecendo inclusive um desempenho ligeiramente melhor nessa comparação. Isso permite que os usuários da RX 7000 utilizem uma pré-definição de upscaling mais agressiva sem precisar recorrer ao FSR 3.1. Para os proprietários de 7800 XT, o custo médio de desempenho é, portanto, de cerca de 7% em Quad HD e chega a cerca de 10% em 4K. A 7600 perde cerca de 9% em Quad HD. Por favor, na Computer Base, em Quad HD com a 7600 você me zoa, com seus 8 GB de memória se tornando uma outra limitação em alguns jogos. O 4.1 é mais lento que o FSR 3.1 na arquitetura RDNA 3, mas os testes do Computer Base sugerem que a melhoria da qualidade de imagem é grande o suficiente para justificar o custo adicional da GPU. Vale acrescentar que o site registrou uma perda de desempenho de 14% na 7900 XTX em um teste semelhante realizado algumas semanas atrás. O iCry, você tá com uma preguiça danada também, né? Porque olha só que se não teve um outro canal de um brasileiro que fez os testes aqui, ó. E olha só se não teve, por exemplo, o Daniel Owen que já fez esses testes. Muita gente já tinha feito esses testes e a gente chegou mais ou menos à mesma conclusão. A diferença do FSR 4.1 pro 3.1 é coisa de 10%. Só que a relação da qualidade de imagem é muito melhor. Então se você pega aqui, vocês não vão conseguir ver da imagem da live, dentro da live, mas a qualidade de imagem, né, a diferença da qualidade de imagem do FSR 3.1 pro 4.1 é absurda, não dá nem pra comparar. Inclusive eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, tá lá no canal, FSR 4.1 é pior. E assim, parece que eu tava prevendo já. Essa é a reação que as pessoas têm quando testam o FSR 3.1 e o 4.1. Fala, nossa, mas eu liguei e perdi performance numa placa que já não tinha performance. Sim e não. Se você for utilizar o FSR 4.1 no modo qualidade na sua 7600, você vai perder bastante performance. Se você for utilizar ele no modo performance, você vai ganhar performance. Ficou confuso, né? Mas o FSR 3.1, que é a versão antiga do FSR, comparado com a versão nova, que é o 4.1, que vem na atualização de driver, que é automático, é só você ativar numa qualidade mais baixa. Por exemplo, no FSR 3.1 você precisava ligar no Cyberpunk no modo qualidade. Com o FSR 4.1 você pode rodar no modo desempenho. E visualmente ele vai ficar superior ainda do que o FSR 3.1 no modo qualidade. Tá bom pra você?
Tá bom. Obviamente, você vai perder um pouco de performance, mas o foco do FSR 4.1 foi melhorar a qualidade. E esse tipo de recurso possibilita que quem tem um hardware mais antigo, você aí que tá com a RX 7000 e futuramente até com as RX 6000, você vai conseguir manter o seu hardware. Isso é ótimo. E quem vai pro mercado de usados, aqui no Brasil é muito triste, né? Mas pra quem vai pro mercado de usados, de repente, pra uma 7600, uma 7800 XT, 7700 XT, vai conseguir comprar uma placa que tem recursos de última geração e que permitem você rodar jogos mais novos. Quando chegar o GTA 6, galera, acreditem, vocês vão querer ter esse recurso. Então, mesmo que você não faça um upgrade para uma placa que tem uma força bruta maior, de repente você tá vindo uma geração muito mais antiga, de uma RX 5700 XT, por exemplo, se você for para uma RX 7000, você já vai ter o benefício de, ainda que na força bruta ela não ganhe, ela vai ter a qualidade do recurso necessária para você conseguir rodar com a quantidade de FPS necessária para ter uma boa experiência no GTA 6. Eu não tô chutando qual vai ser a performance no GTA 6, mas entenda, eles precisam que a base instalada de hardware seja capaz de rodar. E vocês, já testaram o FSR 4.1? Ficaram surpresos com esse resultado? Dá uma conferida lá no vídeo. Aproveita e se inscreve no Unlock. A gente vai chegar nos 200 mil inscritos e vê se o sininho ali tá ativado também.